Bem-vindos! Neste episódio, a convidada é a cientista Zita Martins, ou como o Expresso definiu, a estrela portuguesa da astrobiologia. A Zita é um daqueles casos raros. É uma cientista de renome na sua área que decidiu regressar a Portugal. É desde há menos de um ano professora e investigadora no Instituto Superior Técnico, depois de vários anos ligada ao Imperial College em Londres, e teve a simpatia de aceitar o meu convite para a conversa. O tema da conversa foi, claro, a astrobiologia, que é uma área científica que junta ciências tão diferentes como a biologia, a química, a astronomia, a física e até a geologia. Tudo com o objetivo de estudar a origem da vida na Terra e, sobretudo, de procurar sinais de vida fora do nosso planeta, desde meteoritos a Marte e algumas luas do Sistema Solar e, claro, também em planetas extrasolares. Foi sobre tudo isto que falámos. Duas notas rápidas antes de passar à conversa para corrigir um erro meu e falar de uma notícia que saiu entretanto. Digo a certo ponto da gravação que a vida multissolar na Terra surgiu há 400 milhões de anos, o que está errado. Na verdade foi há pelo menos 600, uma diferença ligeira. Outro tema de que falámos, os sinais possíveis de vida passada em Marte, teve entretanto desenvolvimentos, já depois de termos gravado, o que mostra bem o ritmo alucinante de descobertas neste campo. No final de julho passado foi anunciada a descoberta de um lago subterrâneo de água líquida por baixo do gelo dos polos em Marte. Esta descoberta não só aumenta a probabilidade de ter existido vida no planeta vermelho, como torna mesmo possível que exista ainda atualmente vida naquele local. Micro-organismos, claro, não estamos a falar de homenzinhos verdes. E é tudo. Deixo-vos com a ótima conversa que tive com a Zita Martins. Zita, obrigado por teres vindo ao podcast. Vamos lá falar de astrobiologia. Por acaso é um bom nome. Eu acho que isto deve resultar bem em cocktails e afins. Quando ocorreu-me que isto seria uma boa profissão para mim se vier a criar uma persona. Lembra-me um episódio do Seinfeld em que o George, que é uma das personagens, cria a certa altura faz-se passar por biólogo marinho. Eu acho que a astrobióloga é melhor ainda. Tem um bocado mais de panache do que biólogo marinho. Mas enfim, esta é uma área gira porque é uma área interdisciplinar, não é? Tem o lado da biologia que associa ao lado do universo. No fundo trata-se de perceber a vida no universo, como é que ela surge, se ela surge, em que situações é que surge. E à boleia disso faz com que tenhamos que perceber, antes, pelo menos é a interpretação que eu faço, como é que a vida pode ter surgido na Terra, que é uma das maiores questões da ciência e que basicamente é algo que ainda não conhecemos, embora haja algumas teorias, e parte delas tem que ver com o teu trabalho, especificamente a questão dos meteoritos. E só isto tem aqui uma série de pormenores fascinantes que tem piada nós descascarmos. Isto na Terra. Depois, paralelamente, há a questão de perceber noutros planetas do nosso sistema solar se já houve ou eventualmente se ainda há vida. E quando estamos a falar de vida não são, só para esclarecer para quem está a ouvir, não são marcianos com antenas, estamos a falar de vida ao nível dos micróbios, portanto provavelmente seres unicelulares com grande probabilidade a existirem. E temos Marte, temos as luas de Júpiter e Saturno, já lá vamos. E depois finalmente, se calhar ainda falamos um bocadinho disso no final de passagem, temos a questão de procurar vida aí, já com um critério mais lato que abarca a vida inteligente, nos planetas fora do sistema solar, na nossa galáxia, no limite do universo observável, mas aí seria mais difícil. E esse é um dos grandes puzzles, que é o facto de nós estarmos há 50 anos à procura de sinais e ainda não termos encontrado nada, o que entre outras coisas é fascinante. Mas isso provavelmente lá iremos no final. A Terra tem uma particularidade, isto é uma coisa um bocado, é uma lapaliçada, mas é uma peculiaridade que torna muito difícil este trabalho, imagino eu, o facto da Terra ser o único sítio que nós conhecemos que tem vida. E como toda a vida, a partir vem do mesmo organismo, nós na prática temos uma observação. É para tentar estudar como é que a coisa pode ter ocorrido. O que depois nos leva, e eu acho que o teu trabalho tem muito a ver com isso, leva-nos a ter que perceber como é que se passou da química simples para a biologia, não é? Como é que de repente de processos químicos normais não vivos surge uma coisa que é viva, o que entronca desde logo na definição de vida, que não é nada consensual, não é? Eu encontrei algumas, mas não há uma definição 100% consensual do que é que distingue vida de não vida, não é? O que é que, por exemplo, um vírus, não é? O vírus é sempre um dos exemplos que é dado, não é? Porque não é vida e, no entanto, tem um monte de características. É assim, pronto, a primeira definição, obviamente, de vida é, como tu dizes, é realmente uma grande discussão. A maioria da comunidade científica vai dizer atualmente que vírus não é vida. Exato. Porquê? Porque não é autossustentável e isso é uma das características que nós dizemos de vida.
de algo que está vivo, que é um organismo que é autossustentável, que se pode reproduzir, etc. Mas depois há sempre grandes discussões nisso. Nós, na astrobiologia, discutimos antes quais as características necessárias para a vida se desenvolver. E isso pode ser tanto aqui na Terra, como noutras partes do nosso sistema solar. Então, as características são, pelo menos a vida como nós a conhecemos, e lá está, nós até agora só temos um ponto, uma série de pontos, que é aqui a Terra, e de micro-organismos e de seres vivos. Realmente a vida aqui na Terra é o único local que nós sabemos com certeza que existe, pronto, com vida. E, de facto, na Terra, a vida é baseada em carbono, todos os seres vivos necessitam de água, mesmo os que vivem em condições extremas, mesmo estes necessitam de água, portanto a água é o primeiro ponto necessário para a vida existir. O ponto número 2 é existir uma fonte de energia. Obviamente no caso da Terra nós vamos buscar essa fonte de energia ao Sol. Mas noutros locais do nosso sistema... Embora não todos os organismos. Né? Não todos os organismos, isso também podemos discutir, obviamente, mas pronto, necessitamos de qualquer forma de uma fonte de energia, pronto. A outra é a comidinha, nós precisamos de comidinha, de qualquer que seja a forma, e portanto, quando nós andamos à procura de vida até fora da Terra, temos que saber se esse planeta, se essa Lua, tem estes 3 requisitos, ou seja, água, principalmente na sua forma líquida, se há uma fonte de energia e se há comidinha. Obviamente nós cientificamente não chamamos comida, mas pronto, é onde vamos obter os nutrientes. Mas qual é, já agora, desculpa interromper, qual é a diferença entre a fonte de energia e a comida? É diferente, nós precisamos da luz do sol, por exemplo, para te dar um exemplo, para fazer determinadas reações químicas. Ou se tiveres uma planta, a planta vai necessitar da luz do sol para fazer a fotossíntese, etc. Porque é a energia da planta. Sim. No caso da planta é a energia, o nosso não. Mas a planta em si não vai ter a energia. Sim. Necessita sempre de uma fonte de energia de fora. Ou se tiveres, por exemplo, os organismos no fundo do oceano, aí, em princípio, a luz do sol não vai chegar, porque a profundidade é muito grande, e, portanto, vai ter outras fontes de energia. Pode ser o calor, pode ser, nós chamamos de fontes hidrotérmicas, etc. Portanto, a fonte de energia vai ser outra. E depois a comida, os nutrientes que compõem as nossas células, por exemplo, nós porque comemos, não é só porque é fantástico comer boa comidinha, nós então em Portugal adoramos boa comidinha e ainda bem, não é? Mas nós necessitamos para tirar os nutrientes, portanto há determinados, e quando não se come determinadas coisas vai haver falta disso, e portanto todos necessitamos disso, precisamos desses nutrientes. Ok, isto é giro porque... toda esta questão da vida e daquilo que eu falava da passagem de simples processos químicos a processos que não deixam de ser químicos, mas já constituem vida, tem muita piada porque depois há uma série de matérias-primas da vida que são muito interessantes e, aliás, a justificação delas, que é uma coisa que tem piada, pelo menos eu achei graça, não é muito diferente de considerações mais ou menos de engenharia. Por exemplo, a questão do carbono. Por exemplo, o carbono... Porquê é que o carbono é essencial à vida? Isto se eu disser a alguém na rua, a pessoa... Mas o carbono é essencial à vida. Estás-me a dar uma novidade, não é? Porque o carbono é quase uma consideração de engenharia, não é? Daquilo que eu consigo perceber, é que a molécula de carbono consegue... Perdão, o carbono consegue agregar-se a uma série de nutrientes desde logo, e portanto construir polímeros e uma série de moléculas complexas que depois se transformarão em células, desde logo aqueles que são essenciais à vida, não é? As proteínas, uma proteína é particularmente complexo, não é? Porque é um polímero... composto de uma série de aminoácidos. Exatamente. E portanto aí estamos a entrar na química. Lá está, é o que tu disseste, é passar da não vida para a vida. Isso é a grande questão, não só da astrobiologia, mas é uma das grandes... em geral, sim. É uma das grandes questões da ciência, realmente nós não percebemos como é que passamos de termos uma série de moléculas orgânicas, e moléculas orgânicas não são vida, pronto, para passarmos a ter vida. E nós, desculpa interromper, nós só lhe chamamos orgânicas porque sabemos que elas estão associadas à vida. Porque elas podem existir sem vida. Exato. Né? E portanto, essa passagem de termos essas moléculas de um sítio e depois
ficarem cada vez mais complexas. Há uma série de teorias, ainda não chegámos lá, isso é uma das grandes questões. Mas, essencialmente, como nós estávamos a falar, realmente tem a ver com o fundamental, todas essas moléculas orgânicas têm carbono. E porque é que se torna tão interessante o carbono? E uma das grandes questões quando se vai procurar, essencialmente, também a vida extraterrestre é dizer, mas será que a própria vida extraterrestre tem que ser baseada em carbono ou não? Será que não pode ser baseada noutro elemento químico qualquer? E a resposta é sim, claro que pode ser. Não sabemos, o universo é tão grande que nós não sabemos realmente se existir vida extraterrestre, ela não é baseada noutro elemento químico que não o carbono. A grande questão aqui tem a ver, como estavas a mencionar, tem a ver com o carbono, que é um elemento especial. Porquê? Porque o carbono, para já, tem a ver com as abundâncias em todo o universo. O carbono é abundante e não estamos a falar só na Terra, estamos a falar em todo o universo. O carbono é abundante. E depois tem a ver, e aqui voltamos um bocadinho à química, com a estabilidade do carbono, como o carbono forma ligações químicas com outros elementos de forma a tornar-se mais complexo e formar moléculas que mais tarde que ficam cada vez mais complexas, formam a unidade básica da vida, que é a célula, e depois daí evolui para a vida. Portanto, estamos aqui a dar muitos passos. Sim. Mas isto é só para dar a entender, é um bocadinho como construir uma casa com legos. Exato. Os legos são as nossas moléculas orgânicas, e essas moléculas orgânicas, o que nós temos visto é que são, pelo menos, não é só carbono, obviamente que há ali outros elementos, mas o carbono é fundamental, tem a ver com estabilidade, tem a ver com abundância e, portanto, vamos tentar encontrar outros elementos que não o carbono, que sejam tão abundantes e sejam tão estáveis, e a resposta talvez seja, talvez não. E quando temos uma missão espacial ou quando estamos à procura de vida extraterrestre, nós temos que ver o que é mais provável. Porquê? Porque isso poupa-nos tempo e poupa-nos dinheiro. E como nós sabemos essas duas coisas, em qualquer área da vida em que nós trabalhemos, tempo e dinheiro são importantíssimos. Portanto, resume-se a isso. Sim, claro. E quando estamos a olhar para o nosso sistema solar também temos possibilidades limitadas. Não é? E para já é onde podemos enviar sondas. Claro, exatamente. E para fora é muito mais difícil. É muito mais difícil, sim. E detectar alguns sinais, mas sem ir lá, não é? Que possam indicar isso. O que é interessante nisto do carbono é que é um bocadinho explicar, como é que eu dizer? É explicar pela maneira menos intuitiva, porque não é como dizer que uma casa, a pessoa olha para uma casa e aquilo que salta à vista não é o botão que lá está por baixo. E, no entanto, aquilo é que é essencial. Ou seja, o carbono são os átomos de carbono que permitem agregar os outros átomos que depois são essenciais à vida. Né? No fundo é Sim. isso. E a analogia com uma casa ou com uma construção qualquer, pelo menos para mim, é muito intuitiva. Porque se não houvesse botão, não era possível construir em altura, por exemplo. Não era possível construir desta forma, ou pelo menos com esta facilidade. E da mesma forma, se não houvesse carbono a agregar aqueles átomos, eles nunca construiriam moléculas complexas e, portanto, nunca construiriam uma célula jamais. Etc. Pois. Quanto mais... e uma célula já é ultra complexo, como tu sabes muito melhor do que eu. E quanto mais um ser como nós, que é infinitamente mais complexo do que isso. Por acaso, a complexidade da célula é uma coisa que tem piada, porque eu acho que continua a ser muito mais complexo do que alguma coisa construída pelo ser humano, não é? É incrível. E é um ser completamente básico, não é? Mas pronto, enfim. Isto é a questão do carbono. E depois, o carbono une-se aos átomos para formar e há essencialmente 4 tipos de moléculas básicas da vida, não é? A questão dos aminoácidos, depois formam as proteínas. Há vários. Que geralmente nós, isto tem a ver tudo com o que é que nós andamos à procura quando andamos à procura de vida extraterrestre. Qualquer missão espacial vai ter uma câmarazinha. Obviamente que se aparecer alguma coisa nós vemos, mas geralmente a câmara nem é para isso, é mesmo porque andamos à procura, olhar para as rochas, ver se aquela rocha tem aquela composição, etc. Portanto, há uma câmara, mas não é isso que andamos à procura. Sim. Quando temos uma missão espacial, o que se anda à procura novamente é da unidade básica da vida, que é a célula. E então vamos ver o que é composta a célula. Portanto, vamos desmanchar, vamos partir a célula. E, portanto, há uma série de compostos ali. Não podemos dizer que são só 4, são vários. Temos o nosso material genético. O que é o nosso material genético? É o que dá a cor ao nosso cabelo, é a cor dos olhos, todas as nossas características. Portanto, isso é o nosso material genético. E o material genético tem uma série de moléculas ali. Tem açúcares, tem fosfatos, tem bases nitrogenadas, isto partindo tudo. E isto já se está a entrar no campo da química, mas para se perceber. Depois uma célula também tem proteínas. E o que é que as proteínas são compostas? São compostas por aminoácidos e etc. E, portanto, a parede também da célula.
Não se pode dizer que só há 4 compostos fundamentais, porque estamos à procura de uma série de listas. E dentro destas moléculas orgânicas todas que eu mencionei, o fundamental é tentar também perceber quais é que são de facto sinal de vida e quais é que podem ser formados por processos não biológicos. Exato. E de facto há processos não biológicos que sintetizam exatamente as mesmas moléculas. E portanto, quando temos uma missão espacial, só porque detectamos uma molécula não quer dizer absolutamente nada. Os cientistas que fazem parte dessas missões espaciais têm que ter muito, muito cuidado, porque não podem vir para a televisão dizer acabei de detectar uma molécula. Sim. E depois não podem dizer acabei de detectar vida extraterrestre. Não, portanto, há sempre um grande cuidado e daí precisamos de cientistas, de vários cientistas, que sabem distinguir moléculas de origem biológica que vêm de vida, de moléculas que foram sintetizadas, que nós chamamos abioticamente. Exato, sem vida, exatamente. E aliás, é engraçado porque eu apanhei uma notícia, como para aí 2 semanas, quer dizer, a notícia já era daqueles dados processados, mas de terem descoberto em Marte uma série de moléculas orgânicas, embora sem vida, e também aquela questão da variação do metano. Sim. Lá está, que pode estar associada à vida, não é? Nós sabemos que as vacas, por exemplo, ainda no outro dia estava aqui. Exato, as vacas. Sim, mas em Marte não estamos à espera de encontrar a partida não há vacas, mas pode haver células, ou pode ter havido, ou pode haver. Aliás, essa é outra questão interessante, que quando está a procurar em Marte, à partida está-se a procurar de quase fósseis de vida, porque Marte teve condições idênticas às da Terra, mas para aí há 3 mil milhões de anos, é uma série de tempo, mas não é de excluir que possa haver lá seres unicelulares, ou é? Mais ou menos, ainda indo de volta a essa notícia que estás a referir, que foi da Agência Espacial Americana, da NASA, basicamente parecia que a notícia, ou seja, que os resultados deles tinham sido a primeira vez que tinham sido descobertos. Eles publicaram 2 artigos, portanto 2 sets de dados. Um deles foi falar realmente dessa questão do metano. Não é, e vou clarificar, não é a primeira vez que metano é detectado na atmosfera de Marte. Sim. E porquê é que o metano é tão importante? Então é assim, o metano, pelas condições de Marte, seria destruído muito rapidamente. Porquê? Porque Marte tem uma atmosfera muito fina, quase que não tem atmosfera. Agora, portanto, não é? Agora, estamos a falar presentemente. E, portanto, ao ver-se constantemente metano na atmosfera, significa que há uma fonte que está a injetar, por assim dizer, metano constantemente na atmosfera. Porque de outra maneira a radiação destruiria o metano muito rapidamente. Os dados da NASA o que é que fazem? Até agora, antes dos dados da NASA, tínhamos análises esporádicas, por assim dizer. Ou seja, foi lá um robozinho, analisou uma vez, mediu a atmosfera e dizia sim ou não detectamos metano. Ou então tínhamos telescópios que mediam durante um X de tempo. Os dados da NASA foram durante um longo período de tempo. E eles veem uma variação sazonal, que isso, além disso, também é muitíssimo interessante, mas, de facto, o metano não desaparece, está constantemente a aparecer. E, portanto, há 2 fontes, e isso é que é a parte principal. Exato. Há 2 fontes que podem contribuir para esse metano na atmosfera de Marte. Quais são? Ou é um processo geológico, em que uma rocha reage com a água, é um processo chamado de serpentinização, portanto é um nome complexo, não é por aí, o que interessa saber é que é um processo geológico que não está de todo associado à vida, ou, opção número 2, porta número 2, significa que de facto há organismos chamados metanogénicos que libertam, que produzem metano, e isso é que é a parte interessante, significa que há, digamos, 50% de hipóteses de existir vida, pelo menos na forma de micro-organismos, em Marte. Portanto, isso foi um set de dados que a NASA publicou. O outro artigo, o artigo número 2, tem a ver que eles detectaram algumas moléculas orgânicas, que novamente tanto podem ser produzidas por processos geológicos, como entregues por meteoritos, como por vida, portanto não sabemos a origem, mas até agora o que se via é que moléculas orgânicas à superfície de Marte não existiam, novamente pela radiação, por outras moléculas que destroem essas moléculas. E, portanto, o que a NASA viu foi que, escavámos 5 centímetros, escavámos um pouquinho e, 5 centímetros ou o que seja, escavaram alguma coisa e, de facto, viram que existiam essas moléculas orgânicas. Portanto, novamente, é mais um passo à frente, não é novidade nenhuma porque moléculas orgânicas já tinham sido descobertas, mas desta vez é um passo em frente no sentido que,
ok, é possível existirem moléculas orgânicas em Marte e isso é um passo importante para financiar e para termos missões futuras a Marte de detecção de vida no planeta vermelho, porque de outra forma diríamos, não há nada ali, não vale a pena, estamos a gastar tempo e dinheiro, portanto não vale a pena. E não, de facto o que vemos é que há a possibilidade e de facto a Agência Espacial Europeia, não é a NASA, a ESA, a Agência Espacial Europeia, vai ter nos próximos anos, correndo tudo bem, vai ter a parte 2 da chamada missão ExoMars, em que vamos aterrar um rover em Marte, no planeta vermelho, vai furar o Sol por 2 metros e vai tentar dizer se de facto existem essas assinaturas de vida ou não. Mas ainda temos que esperar um pouquinho, correndo tudo bem, serão 2 anos. Portanto, vamos ver se não se anda lá salvo seja o Curiosity, não é? O que foi para lá em 2012. Sim, anda lá isso, também anda a parte 1 da missão ExoMars, anda na órbita de Marte e anda a analisar exatamente se Marte na atmosfera tem esse metano, que nós já vimos que tem, e qual é que é a origem. Portanto, a parte 1, que eu chamo parte 1 da missão ExoMars, vai realmente conseguir dizer se o metano é de origem biológica ou de origem geológica. Portanto, vamos esperar nos próximos meses. Novamente, isto atrasa-se quando se diz meses, de vez em quando, e depois sim. a publicação depois passa tem que ser validado anos. E não sei Exato. Quê, Mas vamos ver se em breve conseguimos realmente dizer se é de origem biológica ou de origem geológica. Pois, isso é muita piada. O que significa que nós estamos à procura de 2 coisas. Uma delas é fácil de perceber como, que é se existir vida, estamos à procura de uma célula, basta uma para provar isso. E no caso de já ter existido, nós estamos à procura de uma espécie de fósseis de células. Não, nós não estamos de toda à procura disso. Estamos à procura de formas indiretas. Eu geralmente chamo de impressões digitais. É um bocadinho como uma cena do crime. Nós não estamos à espera que o assassino esteja ali sentadinho à nossa espera e que a polícia apareça e... Não, o que a polícia vai fazer é procurar pelas impressões digitais. Nós também na ciência, especialmente na ciência da astrobiologia, o que andamos à procura é de impressões digitais deixadas por vida passada ou presente. E essas impressões digitais, lá está, ou temos micro-organismos, ou então temos moléculas orgânicas. E daí ser tão importante a astrobiologia ter cientistas de várias áreas. Daí nós necessitarmos de pessoas licenciadas em Química, pessoas licenciadas em Biologia, físicos, geólogos, porque os geólogos também vão olhar para uma... o que é porque precisamos, porque por exemplo, um geólogo olha para uma rocha e diz esta rocha é rica em água, ou tem outras determinadas características. E, portanto, nós precisamos dos geólogos para nos dizer quais são os minerais que são melhores para proteger moléculas orgânicas e quais são os melhores locais para aterrarmos em Marte ou para aterrarmos noutro sítio qualquer do nosso sistema solar. Nós queremos sempre ter sucesso e, portanto, daí a astrobiologia ser uma ciência que necessita de pessoas de várias áreas. Sim, é ultra interdisciplinar, não é? O que é interessante. Mas, desculpa só para esclarecer isto que eu não tenho a certeza se entendi bem. As impressões digitais das moléculas... aliás, as impressões digitais dos micro-organismos, dos seres vivos. Perdão, sim, não é das moléculas, de eventuais células ou até mais do que isso. Estamos a falar de algo que nos permita concluir sem sombra de dúvida que houve vida ou, como eu estaria inclinado para concluir, ficaremos no fundo sempre na dúvida se terá vida ou... Não. Quimicamente, há maneiras de distinguir claramente se uma determinada molécula é contaminação terrestre, se uma molécula, ou seja, se tem origem biológica ou se foi formada fora da Terra. Eu faço isso muito e publico vários artigos. Eu olho para uma molécula e faço determinadas análises com isótopos, e já vou explicar o que é isso, e eu sei exatamente se essa molécula foi formada aqui na Terra, se foi formada fora da Terra. Então, vamos novamente ao carbono, que é nosso amigo. Sim. O carbono pode existir em 3 formas, carbono 14, 13 e 12. O 14 é o mais conhecido. O 14 é mais conhecido, mas nós não usamos no que eu estou agora aqui a dizer, usamos para outras coisas, para datação, etc. Mas não é isso que está em questão. Vamos cingir-nos só ao carbono 12 e 13.
a maior parte dos organismos vivos aqui na Terra, quando está a sintetizar as moléculas, os organismos vivos usam carbono 12, que é a forma mais leve. Fora da Terra também existem síntese químicas. Portanto, fora da Terra as pessoas podem ter a ideia errada que não existe nada fora da Terra, o espaço é vazio e acabou. Não. No espaço existem uma série de reações químicas. E essas reações químicas, preferencialmente, devido à temperatura do espaço, devido à pressão, etc., usam a forma de carbono mais pesada, carbono 13. E, portanto, eu quando vejo uma moléculazinha num laboratório, eu vou fazer esse rácio, que é entre o carbono 12 ou 13. Se estiver cheia de carbono 12... É contaminação terrestre, é aqui da Terra. Se for carbono 13, por seu lado, foi formada fora da Terra. E, portanto, eu sei exatamente a origem das moléculas. Isso é só uma maneira. E isto tanto se aplica a um laboratório aqui na Terra, como os laboratórios mais pequeninos, que, lá está, nós conseguimos, enquanto comunidade científica, optimizar para levar emissões espaciais, eles dizem logo, não, isto é rico em carbono 12, carbono 13. É exatamente isso que está a ser feito neste momento na atmosfera de Marte. Dizer se o metano é rico em carbono 12, carbono 13, etc. Portanto, então, mas tem várias aplicações. Isso é interessante. Eu tinha apanhado essa questão também. E, no fundo, é uma espécie de marca da vida, não é? Essa desproporção do carbono 12 face ao 13. Mas isso permite, sendo encontrada uma impressão digital de carbono, desproporcionalmente carbono 12 em Marte, isso permitiria concluir, sem sombra de dúvida, que lá tinha havido vida? Depende, isso é uma grande discussão. Há várias hipóteses. Podia ser ponto de contaminação terrestre e aí nós ficávamos todos muito chateados. Significa que levámos uma molécula daqui para lá. Pensando que não, porquê? Porque não há instrumento nenhum, não há maneira nenhuma de levar os instrumentos todos a 100% limpinhos daqui da Terra para Marte ou para outra missão espacial. O que se faz é uma coisa chamada de proteção planetária, em que todos os países têm um nome sofisticado, em que todos os países do mundo assinam esse acordo, em que dizem que não irão contaminar as luas, os asteroides, os planetas do nosso sistema solar. Portanto, é chamada, lá está, proteção planetária. Curioso. Nunca tinha pensado nisso. Sim, portanto há um acordo. E o que é que se faz? Portanto, quando há uma missão espacial, controla-se o nível de micro-organismos que levamos daqui para lá e controla-se também o número de moléculas orgânicas. Volto a dizer que não se consegue levar a 100% limpo, nenhum equipamento sai da Terra 100% limpo, mas depois há estudos com a radiação. Volto a dizer, vamos imaginar que está X de tempo em Marte, esse robozinho. Com a radiação de Marte, com os compostos que existem em Marte, ou numa Lua, ou etc., nós conseguimos calcular quanto tempo demorariam essas moléculas levadas aqui da Terra, ou esses micro-organismos levados aqui da Terra, e seriam destruídos ao fim de X tempo. E, portanto, conseguimos controlar e há métodos de limpar, mas não a 100%, volto a dizer. Pronto. Nunca tinha pensado nisso. Eu sei que isso é um grande problema com os meteoritos, que é grande parte do teu trabalho, já lá vamos, na Terra. Mas nunca tinha pensado nisso. Sim, portanto, isto só para dizer que, pronto, obviamente, portanto, eu estava a falar da contaminação terrestre e quando se encontrarmos uma molécula, qual é a origem? Portanto, vamos eliminar a contaminação terrestre, pronto. Portanto, temos duas opções. Ou é sinal de um processo geológico, isso tem uma assinatura muito característica, pronto, ou então é sinal de vida. E depois aí põe-se a pergunta seguinte será que essa vida surgiu ao mesmo tempo ou tem uma gene semelhante à vida aqui na Terra? Eu não estou a dizer no mesmo local, eu estou a dizer ao mesmo tempo. Portanto, estamos a pensar a quando da formação do nosso sistema solar, será que surgiram independentemente na Terra e em Marte? Agora estamos a focar em Marte, mas podemos aplicar isto a outros locais. E, portanto, será que surgiram ao mesmo tempo ou será que tiveram uma gênese completamente diferente? Ou será que mesmo essa vida extraterrestre é completamente diferente? Portanto, há uma série de questões. Agora, o que é que nós fazemos? Nós temos que começar, como em tudo em ciência e como em tudo na vida, temos que começar de algum ponto. E o ponto é começar, vamos começar com o que nós sabemos aqui da vida na Terra e com as características físicas, químicas, biológicas, etc., da vida aqui na Terra. E, portanto, vamos tentar aplicar isso a Marte. E, portanto, quer dizer, há sempre, como eu digo, uma porta a abrir e há novas questões, mas isso é a beleza da ciência. Exato. Respondemos a uma questão e depois surge imediatamente outra. E conclusões não implicam que não fiquem questões por resolver. Exatamente.
teoria da seleção natural não significou que todas as questões da evolução estavam respondidas, embora tenha aberto uma porta muito importante. Sim. Mas deixa-me só dizer mais uma coisa. Portanto, nós temos estado a falar só do carbono 12 e 13. Isso é, como eu disse, é apenas uma das maneiras de distinguir uma molécula de origem biológica de outra que foi formada por processos abióticos. Há outras formas. Novamente, nós conhecemos os componentes da célula e nós olhamos, por exemplo, para meteoritos ou para asteroides, que nós sabemos que têm moléculas orgânicas e que essas moléculas orgânicas não foram formadas por vida, e a distribuição orgânica é completamente diferente. E, portanto, novamente, há maneiras de distinguir. Olhando para as moléculas, nós olhamos e conseguimos dizer, esta é a origem é biótica ou abiótica. Claro, portanto, claro. Isto só para saber. Não, exatamente, distinguir. até porque a questão dos meteoritos não era eles transportarem vida, mas poderem transportar a matéria-prima da vida. Exatamente. Né? Mas vida não de certeza. Em relação a Marte, para além da questão das moléculas orgânicas e do metano, há também a questão da água, que nós falámos inicialmente em relação à Terra. E da água nós sabemos que, acho que neste momento sem sombra de dúvida, que já houve água líquida em Marte. No passado. No passado, lá está, há 3 mil milhões e meio de anos. Que foi mais ou menos na altura em que surgiu a vida na Terra, portanto lá está, foi mais ou menos concomitante, porque a atmosfera era diferente, o clima era parecido. Sabemos também que existe água congelada, não é? Até houve uma fotografia de um destes robôs, já não sei qual foi por acaso. Existe nos polos, pronto, água, mas novamente e depois há formas diretas de dizer que existiu água líquida no passado, há a formação de canais e portanto se há canais significa que algo escorreu por ali, depois vai-se novamente analisar os minerais que ficaram e os compostos ficaram lá estão as impressões digitais, lá está, e sabemos que são salgadas, e portanto nós dizemos que essa água é água salgada que existiria, e, portanto pronto, novamente, nós temos sempre pistas indiretas que nos permitem dizer que houve ali água. E também há a hipótese de haver, não sei se é bem água líquida, mas ainda algumas moléculas ou uma coisa qualquer que se agarravam a uns sais que ficavam presos na... Sim, ainda há essa questão também. Mas isso leva-me à questão da água, que há bocado depois não encerramos. A água, outro dos essenciais da vida, digamos assim, que também não é completo, embora para nós pareça óbvio. E esse é engraçado, porque lá está, o Sol, isso descobriu-se, acho que nas últimas décadas, né, relativamente recente, que existem seres, uma escala microbiana, portanto, unicelulares, no fundo do oceano, sem acesso nenhum a Sol, e, no entanto, são seres vivos, ou seja, existe vida ali, e aliás até existe a hipótese de haver ter surgido ali, que já lá vamos. Sem sol, mas sem água não existe nada, né? E isso é muito curioso, não é? Sim, isso tem a ver, lá está, com o que nós consideramos de vida e a vida como nós a conhecemos. De facto, todos os micro-organismos, todos os seres vivos aqui na Terra necessitam de água de uma forma ou de outra. Até eu tinha mencionado os extremófilos, que são organismos que vivem em condições muito extremas, ou seja, temperaturas muitíssimo elevadas ou temperaturas muito, muito baixas. E acidez, ou seja, vivem no meio do ácido, que pronto, quer dizer, ou vivem em locais onde há muita radioatividade, por exemplo. Portanto, isso são organismos que vivem em condições extremas. Todos eles necessitam de água de uma forma ou de outra. E voltando um bocadinho ao que tu estavas a dizer de fundo dos oceanos, há muitas teorias de como é que a vida surgiu aqui na Terra. Uma delas diz que as moléculas orgânicas necessárias para a origem da vida surgiram no fundo dos oceanos e fontes hidrotermais. Exatamente. E a partir daí começaram-se a desenvolver cada vez ecossistemas. Bem, nessa altura não se chamariam ecossistemas, mas moléculas cada vez mais e mais complexas. Como eu disse, cada vez formar-se então depois a célula, e depois a célula organismos mais complexos, e depois formar-se então esse ecossistema. E a partir daí, lá está, seria uma das teorias. Outra das teorias dizem que as moléculas orgânicas não foram formadas aqui na Terra, foram formadas fora. Exato. E, portanto, teriam sido formadas em asteroides. A maior parte dos asteroides estão situados entre Marte e Júpiter. É uma cintura de asteroides. E, portanto, esses asteroides
por alguma razão, ou porque chocam uns com os outros, ou o que seja, conseguem chegar aqui à Terra sob a forma de meteoritos. E o que é que são meteoritos? Meteoritos são rochas que vieram fora da Terra e conseguiram chegar inteirinhas aqui ao Sol da Terra. Portanto, não devem ser confundidas com estrelas cadentes. São os meteoros, não é? Exatamente, e que ardem na atmosfera, e portanto não temos aqui nada que chega à Terra. O meteorito não, chega mesmo à Terra. E portanto, depois os meteoritos são recolhidos da Terra, de vários locais. Os cientistas todos os anos dedicam-se a ir recolher meteoritos. Em vez de gambuzinos. Sim, mas estes são reais. Há colegas meus que passam, por exemplo, o Natal na Antártida para irem recolher meteoritos, porque a altura é ao contrário. Por causa do solstício Exato, porque é mais quente, quer dizer, continua a ser muito frio, mas é mais quente, e portanto passam o Natal na Antártida, recolhem os meteoritos, depois esses meteoritos são enviados para museus na Terra, em vários museus, e depois desses museus os cientistas escrevem uma proposta e pedem os meteoritos, e portanto depois nós analisamos os meteoritos. É grande parte do teu trabalho. É parte do meu trabalho, mas isto tudo só para dizer, portanto, essa teoria diz que os meteoritos e mesmo os cometas bombardearam a Terra durante uma altura, desde a formação do nosso sistema solar, há cerca de 4,56 milhões de anos, até cerca de 3,5, 3,8 mil milhões de anos atrás. Nós sabemos isso como? De várias maneiras. Nós sabemos que existiu esse período de tempo, porque basta olhar para a Lua está cheia de crateras, a Lua foi um pouco como o nosso escudo, que nos protegeu um pouco desses embates, e nós fomos à Lua. Protegeu? É sério? Protegeu um bocadinho. Mas está tão não foi longe muito. E é pequeno? Consegue, um bocadinho, eu disse, é mesmo uma porção, aquilo não é, mas no sentido é que, repara, se a Lua não estivesse cheia de crateras, significava que tinha passado tudo, se estão crateras. Pois, e há a questão da gravidade. Pronto, sim, há a questão da gravidade. ali protegeu qualquer coisa, senão a Lua não teria crateras. Portanto, há ali algumas crateras. E a própria Terra tem algumas crateras, não muitas, porque depois foram destruídas por vários processos. Mas a Lua não. A Lua é morta, não é? Portanto, aquilo permaneceu. Nós vemos ainda as crateras e conseguimos datar essas crateras. Também temos acesso, por outro lado, a esses meteoritos, e, portanto, quando eu te estava a dizer aquela idade de 4,56 milhões de anos, que é a idade do nosso sistema solar, nós sabemos exatamente isso porque temos máquinas do tempo, que são os meteoritos. Os meteoritos, alguns permaneceram inalterados desde a formação do nosso sistema solar, e, novamente, voltando ao laboratório, nós vamos para o laboratório, conseguimos analisar os meteoritos e dizemos: este meteorito tem esta idade. Novamente, aquilo que estamos a falar dos isótopos, há determinados elementos que têm isótopos diferentes, que ao decaírem levam um X de tempo. Exato. E nós dizemos: ok, se isto temos esta quantidade deste isótopo, deste elemento, significa que isto foi há X de tempo. Portanto, andamos um bocadinho para trás. Sim, portanto, se a ampulheta está neste ponto... Exatamente. E, portanto, conseguimos datar, e os meteoritos novamente são fantásticos porque nos permitem dizer qual é a idade do nosso sistema solar, e, portanto, nós sabemos depois que há esse período de tempo que a Terra não era um local agradável. E foi muitíssimo bombardeada por cometas, foi bombardeada por meteoritos. Temos que ver isto do lado positivo, é que tanto os cometas como os meteoritos trouxeram água, trouxeram moléculas orgânicas que foram fundamentais, quem sabe, para a vida se ter desenvolvido. Não é a única forma, como eu disse, porque há as fontes hidrotermais e há uma grande discussão na comunidade. Ninguém sabe se realmente se foi uma fonte, se foi outra, se foi no fundo dos oceanos, ou se foram as duas. Ou se foram as duas. Claro, pois, isso exato. Eu estou... Vi aqui uma série de coisas que eu queria falar e queria ver se não atropelava os vários temas uns sobre os outros. Em relação a isso que estavas a falar, e que também entrou na questão de Marte, e voltando àquela questão do início do como é que surgiu a vida, isso leva a outra questão, que é quão provável é surgir a vida. Lá está, nós só temos uma observação, mas essa observação indica-nos duas coisas curiosas. Primeiro, que a vida surgiu relativamente rápido, relativamente pouco tempo depois da Terra ter sido formada. Não é? A Terra foi formada há 3,8, a Terra, o nosso sistema solar foi formado há 4,56 mil milhões de anos atrás. A vida foi e aqui novamente há grande discussão na comunidade científica. Há pessoas que dizem a 3,5, há pessoas que dizem a 3,8, mas mais ou menos, pronto, vamos dizer que é entre 3,5 e 3,8, algumas pessoas ainda conseguem puxar para 4 mil milhões. Mas definitivamente a Terra, e que faz parte do nosso sistema solar, foi a 4,5. Exato. Portanto, há aqui um bocadinho que estamos a falar um bocadinho em termos geológicos, não é
não é 5 segundos, obviamente, pronto. Mas há aqui um intervalo de tempo em que lá está, não temos registro que a vida tenha surgido, não havia nada e sabemos lá está que o planeta não era um sítio muito agradável. Sei, até pode ter surgido antes, mas no mínimo surgiu... Mas foi destruído. Isso é novamente, é outra das questões. Há pessoas que dizem, mas se calhar a vida surgiu antes, mas depois como estava a surgir esse bombardeamento, apagou e destruiu completamente. Vários falsos inícios, no fundo. Sim. Onde eu queria chegar com isto é que a vida, apesar de tudo, surgiu relativamente rápido. Se calhar surgiu mesmo muito rápido, mas mesmo na pior das hipóteses. Na história do nosso planeta não demorou muito tempo, mas depois a vida, a uma escala maior do que a escala unicelular, demorou imenso tempo. Foi há 400 milhões de anos, não é? E depois demora, isso obviamente que a evolução demora, não é? Essa questão é engraçada, não é? Porque mostra que, por um lado parece que foi fácil surgir vida, mas por outro parece que foi muito difícil surgir vida. A evolução é completamente diferente. Numa escala mais complexa. E voltando à questão das hipóteses de surgimento da vida. Tu tens estudado sobretudo a questão da hipótese de ela ter surgido por via extraterrestre e está mais ou menos concluído que a matéria-prima existiu cá por via extraterrestre. Resta perceber se ela foi usada ou não foi. Claro, é um exatamente. Isso. E depois há a hipótese das fontes hidrotermais, que não é necessariamente mutuamente exclusiva com esta, ou seja, elas até, embora estejam... Eles podem coexistir. Podem coexistir, embora de facto fosse difícil para um sítio mais longínquo, né? Para o fundo do mar, não é? Porque aquilo é mesmo lá no fundo do mar. E depois ainda há uma terceira hipótese que eu apanhei, que é eles chamam de tidal pools, que se chama poças de marés, ou em português, né? Essa é menos... como eu disse, estas são as duas principais e depois há um bocadinho adaptado. Depois há pessoas que dizem que os compostos orgânicos podem ter sintetizados também na atmosfera. Não tem nada a ver com o que tu estavas a dizer, mas eu estou a dizer várias hipóteses. Podem ter sido sintetizadas na atmosfera da Terra, porque lá está, fontes UV, se não havia plantas, não havia atmosfera, não é? E portanto a radiação era diferente de agora. O próprio Sol era diferente de agora, do Sol que temos agora, e portanto essa radiação existiam moléculas orgânicas na atmosfera e portanto uma série de moléculas mais complexas podem-se ter formado na atmosfera e depois descido ou chovido para os oceanos da Terra primitiva. Pronto. Isso é uma, não é das mais faladas, mas é uma de muitas. Depois há pessoas que dizem que vulcões de forma muito isolada também podem ter formado determinadas moléculas orgânicas. Novamente, nós estamos a querer saber qual é a contribuição maior. Estamos a falar de quilogramas, de toneladas de matéria orgânica. E, portanto, queremos saber quais as fontes principais, não é? Sim, e é difícil, quer dizer, vendo a coisa de fora e muito superficialmente, seria uma grande coincidência existirem essas moléculas complexas vindas de meteoritos e elas não terem sido usadas num processo tão complexo e tão difícil, apesar de tudo, como o da vida. Sim, não é? exatamente. Era uma grande coincidência que isso não tivesse acontecido. Portanto, pronto, estas duas. E depois lá está, há toda a questão que nós queremos aplicar. Nós sabemos que isto aconteceu aqui na Terra. Foi de uma maneira ou de outra, mas aconteceu, não é? Nós sabemos que a vida surgiu aqui. Nós temos a tentar aplicar isto também a outros locais do nosso sistema solar. Claro. E nós sabemos que, lá está, os impactos de cometas e de meteoritos não aconteceram só aqui na Terra. Esse é ponto número 1. E ponto número 2, relativamente às fontes hidrotermais, há locais do nosso sistema solar, e nomeadamente determinadas luas de Júpiter e de Saturno, que têm essas fontes hidrotermais. Potencialmente não há prova a 100%. O que nós novamente tivemos missões espaciais que de forma indireta mediram determinados dados e isso dá-nos uma indicação que potencialmente podem existir fontes hidrotérmicas. Portanto, não temos a 100%, não temos uma foto, não temos nada que diga a 100% que essas fontes hidrotermais existem. Mas, por exemplo, na lua chamada Europa e noutra lua chamada Encélado, potencialmente pode existir. Porquê? Porque essas luas, apesar de serem geladas, de terem a superfície gelada, nós sabemos que existe um oceano de água líquida por baixo. Essas luas estão muito distantes do Sol e, portanto, a água, não deveria existir água líquida. De facto, o que nós vimos foram geysers e os geysers ali significa que existe água líquida. Portanto, qual é a fonte que mantém a água sob a forma líquida e não
de gelo. Tem que haver um núcleo, não é? Um núcleo aquecido e, portanto, daí se falar das fontes hidrotermais. Também houve uma teoria acerca de, ainda foi publicada este ano, um artigo em que dizia que pode ter a ver um bocadinho com o facto dessas luas estarem muito próximas, respectivamente, de Júpiter e de Saturno, e que isso, a gravidade movimenta as marés, e esse movimentar das marés dessas duas luas e demais luas faz uma agitação, leva à subida da temperatura e isso mantém esse ciclo. Portanto, sim, as moléculas mexem-se, não é? O mar mexe um bocadinho. Nós temos aqui, nós sabemos aqui na Terra, por exemplo, a nossa Lua tem um efeito sobre as marés, Exato. Não é? E, portanto, nós temos marés. E agora, aplicando isso à Lua, à Europa e à Lua Encélado, a força da gravidade, e nós estamos a falar de Júpiter e de Saturno, respectivamente, são corpos Exato. Massivos e, portanto, a força da gravidade a chamar. Obviamente, os planetas Júpiter e Saturno estão a mexer-se, as luas, respectivamente, também estão a mexer-se, só que há um puxar, digamos assim, em linguagem muito pouco científica, mas há um puxar e isso faz as marés movimentar. Isto é uma das teorias de um dos artigos que foi publicado recentemente. Nós não temos a certeza. O que nós sabemos também, e houve missões espaciais que mediram a temperatura, um bocadinho quando nós temos determinadas fotos em que mede a temperatura do nosso corpo aqui na Terra, e nós vemos manchas ou vermelhas, está calor, e se Exato. O corpo está frio, apareceu uma mancha azul. Exatamente a mesma coisa foi feita nessas luas, e viu-se que antes tinha-se feito uma previsão a dizer que essas luas estariam muito mais frias, e depois, quando se foi ver o calor emitido, digamos assim, por essas duas luas, basicamente viu-se que não estavam mais quentes. Portanto, há ali uma fonte que faz com que haja calor, a temperatura mais elevada, e isso mantém os oceanos aquecidos. Sim. Não, para além de outras coisas, obviamente, é assim, os oceanos não são só água, os oceanos têm sais, e o truque que nós usamos quando temos um carro e atiramos sal para a estrada no inverno. Exato. Porquê? Usamos o sal para alterar o ponto de congelar da água, não é? Pronto, exatamente a mesma coisa disso. Nós sabemos, novamente, porque foram medidos esses geysers que saíam das luas, sabemos que os geysers que saíram têm determinados sais e minerais, pronto. E, portanto, isso faz alterar o ponto de congelamento. Novamente, esta linguagem não é muito científica, mas altera os pontos e mantém a água líquida. Portanto, há uma série de coisas. E, portanto, estamos ainda, como conhecemos ainda relativamente muito pouco dessas luas geladas, estamos a tentar juntar as peças do puzzle, mas há a indicação, e isto tudo tentar voltar ao que nós estamos a falar inicialmente, existe a indicação que de facto poderão existir fontes hidrotermais no fundo dos oceanos e no fundo dessas luas. Sim, estes dois casos, isto tem piada porque Marte é um caso que as pessoas estão habituadas, e quando digo as pessoas estou a falar de mim próprio também. Comum, estes dois casos, e depois ainda há um caso mais extremo de Titã, não sei como. Titã, exatamente, são casos um bocadinho mais esotéricos. Estes dois são muito parecidos. A Europa, salvo erro, é maior, e eu digo qualquer coisa que a água líquida, pelo menos esta é a estimativa existente em Europa, é mais do que existente na Terra, o que é incrível, e a escala crê-se que possa ter alguma relação com o surgimento da vida, no sentido de quanto mais hipóteses houver, no fundo mais provável é que possa ter havido aquela reação química. E é engraçado, quer dizer, a pessoa pensar numa zona do sistema solar distante, né, para lá dessa cintura de asteroides, né, ultra distante, fria, e que existe água líquida debaixo de uma camada de gelo, é incrível. E o mistério de saber se existem lá algumas células a boiar, sabe ser? Sim, e a questão novamente é toda a questão de a luz do Sol não chega lá, obviamente está muito longe, mas mesmo que chegasse lá, poderia chegar, mas não chega porque há uma camada de gelo. E portanto a camada de gelo é tão espessa que reflete, não é? que a luz do Sol não consegue penetrar. E portanto, existindo vida, e novamente nós não sabemos se existe vida ou não na Lua Europa e na Lua Encélado. Sim, nesse caso não sabemos mesmo nada. Não sabemos mesmo nada, mas se existir, os processos de obtenção de energia têm que ser outros completamente diferentes. Não pode ser a luz do Sol,
tem que ser por reações químicas, por determinados elementos, e essa é uma das luas, obviamente. Nós também estavas a falar de titânio. Sim, Titânio é um caso completamente metano, diferente. É de hidrocarbonetos, portanto, tudo o que seja hidrocarbonetos, aquela lua tem lagos e rios, e o que quiser chamar de hidrocarbonetos. Sim, portanto, e depois tem água congelada. Sim, rochas, mas principalmente é os hidrocarbonetos. Portanto, sim, as empresas de petróleo aqui na Terra iriam adorar esse planeta, essa lua, porque de facto está cheio de hidrocarbonetos e, portanto, é um sítio interessante. Mas, obviamente, do ponto de vista, nós lá está, não é por causa disso que estamos interessados. Nós estamos interessados porque pode, novamente, mais outro local em que a vida pode ter surgido. Podem existir micro-organismos aí completamente diferentes, podem ser micro-organismos que usam os hidrocarbonetos e vivem nesses hidrocarbonetos. Portanto, é outro local que está a ser estudado. Novamente, não temos provas absolutamente nenhumas que existe ali vida, mas é um local muito interessante. E esse, enquanto os outros dois, a Marte sobretudo, mas mesmo Titã e Europa, são consistentes com as hipóteses da vida na Terra, este aqui era um filme completamente diferente. Já não tinha água, já não sabia como é que poderia acontecer. Os outros casos da Europa e de... Como é que é em português? É Encelado? Lá sei, eu vivi muito tempo fora, eu digo ensalada, já ouvi pessoas a dizer encelado, por isso. Pois, parece um prato mexicano. Exato. Um bocado estranho. Esses casos até são um ponto a favor. Quer dizer, não é bem um ponto a favor, porque aquilo não é prova nenhuma, mas no fundo a existirem seriam um ponto a favor da hipótese das fontes hidrotermais, que é uma hipótese completamente diferente da questão dos meteoritos, não é? Porque ali, aquela questão do Sol de que tu falavas no início, como fonte de energia, nós estamos a pôr a hipótese de que a vida tenha surgido justamente no sítio onde não chegava a luz solar. E depois acabou a ser verdade isso, evoluiu para tomar muito mais formas com luz solar do que sem luz solar. Não é? Sim. O que é, a partir é um bocadinho bizarro, quer dizer, não sendo impossível, é uma tendência estranha, não é? Ou seja, um elemento que não foi essencial para o surgimento depois pode ser essencial para o desenvolvimento, ou pelo menos sim, de variantes alternativas. São duas questões completamente diferentes, porque a vida, quando surgiu na Terra, a Terra não era o planeta que nós a conhecemos hoje, era completamente diferente. E, portanto, as primeiras formas de vida podem ter tido mecanismos de adaptação a condições muito, muito complicadas. E, portanto, é o que eu digo. A vida hoje sabemos como é que é e o que é que necessita. Agora, a origem da vida nós não podemos andar para trás no tempo e dizer que foi assim ou que foi assado. E, portanto, temos teorias. E aí, eu nesse caso, eu digo sempre porque há várias questões na área da astrobiologia. A questão da origem da vida, eu não sei se algum dia, muito honestamente, não sei se algum dia vamos responder, pelo simples facto de não termos uma máquina do tempo e, portanto, não podemos dizer, foi assim ou foi assado. Temos teorias em que provamos, vamos para o laboratório e aquilo é consistente com o que nós sabemos. Portanto, como eu disse, há coisas que nós sabemos que houve bombardeamento, temos as crateras para provar e temos um certo número de coisas que nós sabemos que de facto aconteceram. Agora, se foi assim, se foi assado, se foi a teoria A ou B que aconteceu na origem da Terra, nós não sabemos. Sim. A outra grande questão da procura de vida extraterrestre, essa aí já conseguimos dizer sim ou não. Isso aí já é uma coisa completamente diferente, porque nós estamos no presente, vamos planear uma missão espacial, vamos a um planeta ou uma lua, detectamos sim ou não, e se detectamos conseguimos dizer completamente. Portanto, aí é o que eu digo. Eu acho que essa grande questão de dizer se existe vida extraterrestre no nosso sistema solar ou até no universo, potencialmente iremos descobrir um dia. Se não for na nossa vida, se não for nos próximos 50, 60 ou 100 anos, se calhar daqui a 200 ou 300. Mas eu acho que algures no tempo iremos dizer sim. Sim, é uma questão de conseguir ir lá, digamos assim, sim, não é? E a tecnologia avançar. Eu acho que isso é muito importante, porque nós começamos a ver a tecnologia há algumas décadas atrás a determinado equipamento que nós não tínhamos e, portanto, havia uma série de coisas que nós não conseguíamos analisar e, por isso, explicar ou ter resultados. Vou fazer uma pergunta um bocado básica. Tanto no caso de Marte como no caso
de Titã Europa de Encelado. Como é que é? Encélado e Europa e de Titã, estamos sempre a falar de vida a uma escala microbiana, não é? Sim, estamos a falar a uma escala muito simples, ou seja, não estamos a falar unicelular, de vida... mais do que isso? Pode ser mais do que unicelular. Acima de tudo, nós estamos a falar de vida inteligente, não é isso que estamos à procura. Isso claro que Pronto. Agora estamos à procura de micro-organismos. Esses micro-organismos podem ser unicelulares ou podem ser mais evoluídos e mais complicados, digamos assim. Nós, cientistas, não estamos a discriminar. Sim, não discriminamos. Não, eu não queria saber isso. Eu queria saber era... Não discriminamos. Onde eu estava a tentar chegar era a tua intuição Depende muito, sinceramente, não especialista, não é? Em relação não, eu acho que acima de tudo é assim, neste momento estamos a tentar focar em determinadas coisas, ou seja, por exemplo, ainda voltando novamente à questão de Marte, nós estamos à procura de uma classe de micro-organismos, estamos a ver se o metano é de origem biológica, atenção que não sabemos se é, sim, claro. então andamos à procura de micro-organismos chamados metanogénicos, portanto, pronto, é isso, estamos mais à procura se calhar de um determinado tipo de micro-organismo, porque sabemos que resiste a radiação elevada ou isto ou aquilo, pronto, determinadas condições, não estamos à procura a dizer se é unicelular, não. Não somos esquisitos, né? Nem essa a questão, porque quer dizer, nenhum de nós na comunidade científica pode começar a dizer, não, isto de certeza absoluta que não. Nós não temos dados suficientes nesta altura para dizer que sim ou que não. E portanto, não, nesta altura não dizemos isso. Até porque lá está, novamente, na Terra existem vários ambientes em que vários micro-organismos de várias formas e tamanhos, digamos assim, existem em várias condições. Estamos a focar, agora é que nós andamos à procura, se é unicelular. Claro, isso viria mais à frente. Isso é mais à frente. Isso é a pergunta seguinte. Houve um ponto que tu fizeste no início, que para mim foi especialmente elucidativo, porque não tinha pensado dessa forma, que é, há um lado das conjecturas quer dizer, não digo de mesa de café, mas se calhar da Assembleia de Conferência Universitária ou do Programa de Divulgação Científica, é a pessoa pensar o que é que poderá acontecer, como é que poderá surgir, aquela questão do carbono, por exemplo, o Carl Sagan dizia que a nossa obsessão com o carbono era, como é que ele dizia? Chauvinismo de carbono. Porque é verdade, é baseado em nós. Claro, mas há o ponto que tu fizeste no início é muito relevante, que é, até pode ser, mas nós temos que começar primeiro por procurar vida tal como a conhecemos, antes de procurarmos de uma forma diferente. Depois eu apanhei um vídeo no YouTube interessante de um astrobiólogo que entretanto fazia uma consideração que eu acho que não é impossível de manter em cima da mesa a par desta, que é, nós podemos não deixar de estar atentos a desequilíbrios no conjunto de moléculas a favor de um determinado grupo que não seja aquelas a que estamos habituados, mas que seja um desequilíbrio na mesma, não é? Porque no fundo a vida constrói-se com poucos elementos, não é? Não serão aqueles 4 que eu estava a dizer, mas constrói-se com poucos, não é? Digamos que de toda a matéria-prima que existia para construir a casa, o fenómeno da vida foi escolher poucos elementos, não é? E portanto ele a ocorrer, por exemplo, em Titã, né, com a história do metano, que é difícil de conceber na prática, quer dizer, não passará de uma conjectura para perceber como é que poderia ocorrer, é relativamente provável ou é razoável dizer que ele também ocorreria concentrado com alguma concentração, né, nos elementos. Isto faz sentido? Sim, eu não estou tanto a pensar, e agora sim, não estou tanto a pensar a nível dos elementos, e que tu estás a querer dizer o carbono, o oxigênio, o hidrogênio, o azoto. Mas podia ser com outros, não é? Pode ser com outros, para já não são os 4, porque está aí a faltar outros. Sim. Sim, eu não ligo tanto a elementos, lá está, porque acho que isso é muito simplista. Sim, quimicamente, obviamente que precisamos de determinados elementos. É dos requisitos necessários. Mas é demasiado atrás no processo, acho que é demasiado atrás no processo. Obviamente precisamos de alguém que estude isso, mas pessoalmente estou mais interessada a passar já para o passo seguinte, que é que moléculas orgânicas. E acho muito mais interessante ver moléculas orgânicas e não elementos, e perceber exatamente que moléculas é que têm mais probabilidade ou mais tendência a existir se tivermos determinadas condições num planeta ou numa lua. E daí torna-se tão interessante estudar Titã, porque Titã é diferente, pronto, é diferente, porque é que aquela lua é tão rica em hidrocarbonetos.
não é? E portanto aí torna-se muitíssimo interessante estudar isso. Mas obviamente que os elementos são fundamentais. Eu é que pessoalmente não estou tão... Não, claro, sim, estás menos focada no átomo e mais focada nas moléculas. Exatamente. Que é o passo a seguir. Sim. Mas em relação ao Titã nós não sabemos nada, né? Para além de... Pouquinho. Teve a missão a Cassini-Huygens e portanto aí foi... Porquê? Porque é que sabemos pouquinho? Porque a atmosfera de Titã é muito, muito espessa. E antes dessa missão da Cassini-Huygens não conseguíamos ver. Portanto, imagina que tens uma sonda que anda ali à volta. Se a atmosfera é muito espessa, não consegues ver através da atmosfera. Sim. Depois da Cassini-Huygens foi assim Mas o que é que abrir. Essa missão, a missão conseguiu passar pela atmosfera de Titã e aterrar em Titã. E, portanto, aí sabemos, quando estamos agora a dizer que tem uma superfície sólida e depois tem lagos de hidrocarbonetos, nós sabemos baseado, isso, porque temos imagens reais. Se não tivéssemos essas imagens reais, não conseguíamos dizer, não dávamos ali a inventar. Que aliás parecem lagos de água com rochas. Mas parecem, são lagos é muito... metano com rochas de água. Sim. Aquilo são hidrocarbonetos e nós só conseguimos aprender isso porque tivemos uma missão espacial que conseguiu ir lá, não é? Por isso, sim. Zita, vamos falar agora eu queria falar de outra coisa que eu já tinha nomeado no início. Isto não é bem a tua área, mas é mais ou menos irresistível, porque é o tema com que é mais fácil nós relacionarmos enquanto não cientistas ou não biólogos ou não astrobiólogos, que é a questão da vida inteligente. E aqui estamos a falar fora do sistema solar, estamos a falar, no fundo, no limite do universo observável. E há uma das segundo aquilo que eu tenho lido, uma das, talvez a maior descoberta na astronomia nos últimos 20 anos, ou seja, algo que há 20 ou 30 anos não se sabia, pelo menos com esta dimensão, é a quantidade de sistemas planetários que existem, relativamente idênticos ao nosso, que têm planetas na chamada zona habitável, que é basicamente zona com água líquida, não é? E existem, nós já descobrimos, eu apanhei cerca de 4.000 planetas, o que é um número considerável, não é? Sim, isso é novamente uma das grandes descobertas, novamente da ciência, foi a descoberta do primeiro exoplaneta, nos anos 90. E porquê? Porque antes disso pensava-se, não se sabia se outros sóis, se outras estrelas teriam planetas à volta. Parece tão óbvio, não é? Nós pensamos, pronto, sim, se a nossa estrela ou o nosso Sol tem planetas à volta, os outros sistemas solares, portanto as outras estrelas, também teriam planetas à volta, mas não é tão óbvio. Não, primeiro claro, temos que... A comunidade científica é assim, temos que mostrar dados e provar. E é um bocado, desculpa interromper, fazendo um paralelo com a questão da vida, a nossa observação era 1. O que significa que nós podíamos ser uma ultra exceção e, portanto, não haver praticamente mais nada, ou no limite até mais nada, embora isso a partir fosse menos concebível pelo que se sabia da astrofísica, ou então podia ser ultra comum. E, na verdade, está mais perto desta segunda hipótese, não é? Sim, e, portanto, isso foi uma grande descoberta. Foi realmente dizer, está aqui uma estrela, estão aqui vários planetas à sua volta. E isto são outros sistemas solares. Portanto, noutros sistemas solares que não o nosso, existem os chamados exoplanetas, portanto, planetas que orbitam outras estrelas que não o nosso Sol. Isso foi uma grande descoberta nos anos 90 do século passado e a partir daí nós começamos a ter telescópios no espaço que vão e que realmente conseguem detectar. E depois aí varia muito. Conseguimos detectar, a comunidade científica consegue detectar planetas chamados gigantes, do tamanho de Júpiter, etc. E agora a tecnologia está a avançar tanto, conseguimos detectar não só planetas individualmente, mas outros sistemas solares, e alguns desses sistemas solares têm planetas que são semelhantes à Terra e poderão eventualmente ter vida, ou então se não são semelhantes à Terra estão à distância ideal da sua estrela e portanto permitem ter as condições ideais de habitabilidade e potencialmente de vida. E nós temos sempre a apanhar isso nas notícias, não é? Sim, constantemente, porque é um assunto já é muito recente, quer dizer, se nós pensamos em toda a ciência,
a ciência não é novinha e este campo da ciência realmente é relativamente novo e, portanto, cada descoberta é realmente uma coisa maravilhosa e fantástica e nós dizemos, olha, boa, mais uma peça do puzzle que nós descobrimos. Isso é maravilhoso. Ele é descoberto e vai logo para quer dizer, não todos, mas alguns para lugares cimeiros do ranking. Sim, e depois não é só isso, não é só dizer, está ali o planeta, pronto, podíamos ficar satisfeitos enquanto cientistas dizer, está ali o planeta, mas não, em alguns casos, os cientistas que trabalham nessas áreas, que não é a minha área, mas obviamente eu interesso-me como astrobióloga, eles conseguem dizer qual é a composição, dizer se existe uma atmosfera, se não existe uma atmosfera, dizer mais ou menos qual é a composição do próprio planeta e, portanto, isso torna-se muitíssimo interessante, é descobrir cada vez mais pistas desses planetas. E depois é possível fazer uma coisa mais ou menos semelhante àquilo que nós estamos a falar em relação aos planetas do Sistema Solar extra, às luas sobretudo, embora ainda não seja possível ir lá diretamente, porque o Sistema Solar mais próximo está a 4 anos-luz, salvo erro, não é? Portanto, continua, já de si é longe, uma viagem grande, portanto, quanto mais os outros, que muitas vezes estão a distâncias incomensuráveis. Mas é possível fazer mais ou menos uma coisa idêntica, que é isso a que estavas a aludir, que é... acho eu, que é tentar detectar desequilíbrios químicos na atmosfera, não é? E por aí, mais ou menos... Sim, assim, lá está, estamos aqui a falar de duas áreas completamente distintas. Uma coisa é no nosso sistema solar, nós ao mandamos robozinhos no nosso sistema solar a vários locais e idealmente daqui a muitos anos nós queremos levar humanos para irem lá. A outra coisa é fora do nosso sistema solar, porque as distâncias são tão grandes que seria impossível, pelo menos agora, não temos tecnologia para isso, de levar humanos. E, portanto, o que nós temos jamais isto jamais se consideraria agora. Não. E, portanto, há formas indiretas e isso torna-se... É muitíssimo interessante pensar que esses locais podem ter vida extraterrestre. E pronto, e o outro passo é dizer se a vida é inteligente, se não, mas isso é outra coisa. Exatamente, essa é outro aspecto, ou parece-me ser outro aspecto, porque um é estar à distância a tentar perceber se existem biomarkers, não é? Se existem indícios de pegadas de vida, digamos assim, que se possa ver à distância. O outro, que é a questão do SETI, que é um acrónimo que em português sou um bocado bizarro, mas que é Search for Extraterrestrial Intelligence, não é? Fazer a procura por inteligência artificial, e aqui já estamos a falar de outra questão, estamos a falar de vida inteligente, qualquer que ela seja, e isso leva aquilo a uma das coisas que eu mais piada nesta área, que é o paradoxo de Fermi, que é o facto de nós estarmos para aí desde os anos 60 de antenas no ar, ou seja, a ver se apanhamos sinais. E nada. E zero. E isto significa... isto pode parecer que nós estamos à espera, quer dizer, é como eu ir à janela e estar à espera que o vizinho vá à janela. Isto é diferente. Isto é muito diferente, porque nós estamos à espera de encontrar coisas que possam estar a circular pelo espaço. E que mandem um sinal para aqui. Exato, mas pode ser um sinal antigo, é o que eu quero dizer, não tem que ser concomitante. Exato, porque essa é outra, pode ser um sinal antigo, não é o sinal... Ou é de certeza antigo, pode ser muito antigo ou pouco antigo, pronto, dependendo de onde ele vem. Exato, porque a tecnologia, nesse caso que está a ser utilizada, não permite estar a dizer que alguém mandou o sinal, se existindo esse alguém, é extraterrestre, mandou agora, e portanto, lá está, como tu estavas a dizer... Porque demora a chegar. Isso é apenas um aspecto, toda essa discussão. Agora, não. O foco, pronto, isso para a cultura popular, ouvir falar do SETI é muitíssimo interessante, e eu lembro-me que há cerca de 20 anos atrás, mais coisa, menos coisa, andava na universidade e toda a gente tinha um computador e estava a ajudar o SETI a decifrar os sinais. Sim, exato, mas quer dizer, portanto, havia toda essa dinâmica e as pessoas... Mas o paradoxo... Eu compreendo que isto seja um exercício um bocadinho difícil para ti, não é? Porque exige quer dizer, estás a entrar num terreno de fazer afirmações superficiais, não é? Que está em contradição com o método científico, não é? Mais uma conversa de café. Mas eu acho este paradoxo fascinante, quer dizer, nós estamos aqui entre dois extremos, não é? Há um extremo da pessoa achar o universo tem uma dimensão para lá da imaginação de qualquer um de nós, e sobretudo do leigo, quer dizer, é uma escala de grandeza que não é preciso ao universo. A galáxia tem uma escala de grandeza que é, para mim, inconcebível. Gigantesca. Nós olhamos para a Terra e percebemos, bom, isto na verdade não tem nada de especial, e essas descobertas mostram que não tem nada de extraordinário. E, portanto, o que achamos é que não só é provável que exista muita vida por aí espalhada, como é provável que nós estejamos longe de ser o píncaro em termos de desenvolvimento, e o ser humano todos os dias nos mostra que está longe de ser perfeito. Exato. E depois estamos de antenas abertas, não é? Ver ondas de rádio que possam vir de qualquer sítio e não apanhamos nada.
Nada. O que é incrível, não é? E não é, quer dizer, não é incrível no sentido em que, lá está, estamos a falar o que tu estavas a dizer, a dimensão é tão gigantesca que estar à espera aqui um pontinho no universo que é enorme não é o método mais eficiente, diria eu. Mas lá está, a ciência avança assim, é ir numa direção e começar a abrir portas, e o SETI abriu portas para começar a discutir outras coisas. Não é o caminho para a frente, diria eu. Não, acho que não é, não, acho que não vai ser assim. Não, acho que vamos avançar novamente, lá está, nas duas grandes áreas das ciências planetárias, vai ser continuar a descobrir cada vez mais exoplanetas e ter tecnologia e missões espaciais que nos permitam detectar exoplanetas que tenham determinadas características que nos permitam dizer se há vida ou não. Portanto, há grandes avanços na tecnologia mais e mais nessa área. E a outra é no nosso sistema solar, é ter missões espaciais futuras que permitam no nosso sistema solar dizer se realmente existe vida extraterrestre. Estes são os dois grandes focos. Mas, novamente, o SETI abriu muitas portas e colocou muitas questões e obviamente teve um papel fundamental. Sim, claro. O sistema solar acaba por ter... É uma maneira não só de estudar a questão da vida extraterrestre, mas de caminho perceber a questão da vida na Terra, não é? Exato, exatamente. Finalmente ter mais alguns elementos na amostra para além disso. Esta questão do paradoxo, e que depois podemos socorrer-nos daquilo que estamos a falar em off, da equação de Drake, que é muito conhecida, sim, e que tem uma série de parcelas, e que basicamente aquilo pretendia dar o número de civilizações criadas por ano na galáxia, alguma coisa deste género, mas simplificando... E que teriam vida extraterrestre e que nos iriam contactar. Exatamente. Pronto, exatamente. Mas acho que, simplificando, vida inteligente, não é? Independentemente daquilo ser por ano, não ser por ano, e ser na galáxia ou ser no universo visível. Aquilo tem uma série de parcelas, no fundo é a formação de planetas, aquela questão... Aquilo tem várias parcelas, lá está. Aquilo foi criado nos anos 60 e aquilo, a equação nunca teve a intenção realmente de dizer qual era o número de civilizações inteligentes. Aquilo foi criado com o objetivo de pôr a comunidade científica a discutir quais eram as condições necessárias para ter-se uma civilização inteligente. E partiu o problema às em várias partes, parcelas. Não é? Então a parcela é dizer quantas estrelas podem ter planetas à sua volta. Lá está, toda esta questão de ter estrelas com planetas à volta. É interessante que essa na parte nós já conhecemos. Já se falava, não se tinha era detectado, quer dizer, pronto. Depois a outra era desses planetas, quais é que teriam as condições ideais para albergar vida. Depois a outra parcela era quais desses planetas realmente têm essas condições. Depois quantos é que albergam potencialmente vida. Depois dessa vida, qual é que seria a percentagem que teria vida extraterrestre. E depois a última parcela era qual é a percentagem desses planetas que teriam vida extraterrestre com tecnologia e que seria capaz de nos contactar. Portanto, quer dizer, há aqui muitas parcelas. Não sabemos os valores de todas as parcelas e, portanto, a equação de Drake nunca pode ser realmente levada a sério nesse sentido, porque há uma série de parcelas que nós estamos a extrapolar e a dizer que é o valor X ou Y. O que nós podemos fazer, ou que já podemos fazer face ao que podemos fazer na altura, é descartar algumas hipóteses, não é? Exato. E as primeiras, a questão de formação do sistema solar, planetas em zona habitável, já percebemos que não existe, que o problema a existir não está aí. Ele pode estar do outro lado, e há o argumento. Eu estou a fazer esta pergunta agora porque isto está diretamente relacionado com a questão da vida, e acho que é interessante, fora das outras conjecturas que já são mais fora da tua área e que eu compreendo, não te queres estar a aventurar muito por aí. Sim. Mas esta aqui acho interessante, que é, há uma hipótese, eu acho que até aludi isto no início, é argumentável dizer que a vida, e sobretudo a vida inteligente, é um processo numa escala de improbabilidade, lá está, também quase inconcebível, porque é a sucessão de eventos, todos eles ultra improváveis, desde os átomos às moléculas complexas, né? Moléculas complexas às células, e isto só em si tem vários passos, né? E depois seres unisolares a ser multisolares, que é outro puzzle, que é muito mais complicado e tudo o resto. E nem se percebe quais eram os incentivos. Nem se percebe, há teorias nessa área, mas não se percebe não é líquido, ou não era óbvio no início, quais eram os incentivos para as células de se unirem, né? Porque depois começavam a fazer batota e não sei o que. Tem piada, aliás, a analogia que isso se dá quase com a teoria dos jogos, que é uma área da economia. E depois, quanto mais de seres multicelulares para organismos ultra complexos, como nós. Ou seja,
é argumentável, e eu apanhei uma coisa engraçada do Alfred Russel Wallace, que era foi o tipo que descobriu a teoria da seleção natural a par do Darwin, mas depois o Darwin apressou-se a publicar essa história, aliás, tem piada, né? Porque o Darwin depois apressou-se a publicar o livro quando recebeu a carta dele, e ele acabou por ficar um bocado na sombra, pelo menos aqui em Portugal, acho que é pouco conhecido. E ele já falava disso, da questão o evento é tão improvável que se calhar a vida como nós a conhecemos na Terra é mesmo um caso, não digo único, lá está, porque isto está numa escala de grandeza difícil de conceber, mas se calhar muito mais improvável do que nós achamos. Talvez sim, visto desse ponto de vista, obviamente que sim, mas do outro ponto de vista, começas a pensar na escala do tamanho do universo, portanto, sistema solar, da galáxia e depois do universo, é tão grande, que quer dizer, e há locais no nosso sistema solar e na nossa galáxia e no nosso universo que têm as condições ideais para a vida surgir, pelo menos a vida como nós a conhecemos aqui. Portanto, o que nós pensamos é, se a vida surgiu aqui, porque não noutros locais do nosso sistema solar e do universo? Achava, e agora estou um bocadinho mais à vontade, porque estamos a falar já de estatística. Sim. A chave disso é que se nós multiplicamos muitas probabilidades umas pelas outras, que vai mesmo ficando muito pequeno, não é? Mas lá está, e se voltamos novamente à equação de Drake, em que há ali parcelas que nós não conhecemos e estamos a extrapolar. Sim. E portanto, lá está, nós cientistas não gostamos disso, nós queremos é saber objetivamente. Portanto, estamos a ver isto de prismas diferentes, vamos realmente a ver pela probabilidade, então nem saímos aqui da Terra, pronto, aconteceu uma vez na Terra e acabou, não, claro que e ficávamos satisfeitos. Claro. Mas os cientistas não funcionam assim, e nós começamos a pensar, não, mas aquele planeta ou aquela Lua tem a condição ideal, portanto, se tem a condição ideal, porquê é que não poderá ter lá surgido? E descobrirem, outra maneira, não é? Aqui estamos a conjeturar, mas o interessante é descobrir, não é? Mais do que conjeturar. Não é? Obviamente. Claro. Ok, Zita, vamos então para a última rubrica do podcast. Estavas-me a falar em off, já sei qual é o livro que vais recomendar, que aliás é de uma pessoa que bem gostava deste tipo de conjecturas, sim, ou pelo menos de as divulgar, por isso, força. Sim, portanto o livro que eu vou escolher vai ser O Contacto, do Carl Sagan, que tem o filme associado e de facto foi a minha inspiração para ser astrobióloga, porque eu tirei a licenciatura em Química no Instituto Superior Técnico e eu sou das antigas licenciaturas de 5 anos, e no 4º ano nós tínhamos que começar a preparar um estágio e dizer o que é que queríamos ir fazer no nosso 5º ano, que o 5º ano era só um estágio. E eu lembro-me que estava a tirar Química, mas queria algo mais. Eu sempre gostei muito do espaço, mas também não queria fazer só Física ou só Astronomia. Exato. E portanto faltava ali uma ligação, uma ponte. E lembro-me de facto de ver o filme e foi aquele clique e foi realmente, engraçado. Agora é que foi amor à primeira vista. Sim. E de facto eu pensei, pronto, é isto, eu quero fazer isto para o resto da vida. Pensei que as questões eram muitíssimo interessantes, o facto de ligar Química ao espaço, e pronto, e a partir daí foi exatamente isso, foi pensar, eu quero fazer isto para o resto da vida. Comecei a contatar institutos para ver o que é que queria fazer e como é que iria trabalhar em astrobiologia para o resto da vida, e portanto o Carl Sagan foi a minha inspiração. Eu diria que antes disso até já tinha tido contacto com o Carl Sagan, porque o Carl Sagan fazia muita comunicação de ciência e eu lembro-me de ter 14 anos e... O Cosmos, não? Era o Cosmos, exatamente, era isso que eu ia mencionar. Pois. Eu lembro-me de ver a série de televisão e ter uma professora de biologia que nos mostrou numa cassete de vídeo, e essa cassete de vídeo era realmente sobre o programa O Cosmos. É assim, nós agora íamos ver o Carl Sagan nesse programa, nós dizemos, isto não havia efeitos especiais, não havia nada, por acaso, era simples, era super simples. Mas comparando com a nova Cosmos, com a nova sim. versão do Cosmos, que tem imensos efeitos especiais e tudo, eu prefiro muito mais a primeira, porque é simples, a linguagem é muitíssimo acessível, é inspirador. E eu lembro-me de pensar, que giro, ciência, mas não mistura só física, é química, é biologia, e depois é um ótimo comunicador de ciência, e lembro-me que aquilo ficou ali, mas lá está, o momento de saber, isso ficou, talvez tenha sido o primeiro clique, mas o verdadeiro, aquela paixão e aquele amor à primeira vista foi de facto o Contacto, e por isso é a minha recomendação. Não, é bom porque quer dizer, é uma recomendação, e esse era o teu receio, não é? Relativamente tradicional, mas a verdade é que, como é a primeira vez que se fala deste tema, é muito melhor começar por aí do que por uma coisa mais arrojada.
o Cosmos, a versão nova do Cosmos, tem lá uma parte em que explora aquela questão de titeio de metano. Sim. E que aparece lá uns bichos. Estão a conjecturar, lá está. Lá está. E daí eu gostar, não é tanto pela parte da conjuntura, mas acho que há demasiada desenhos animados, cartoons e demasiada efeitos especiais e eu gosto de a comunicação social para ser efetiva tem que ser simples. A linguagem tem que ser simples e não andar com muito fogo de artifício e tudo. E acho que isso é um bocadinho... Obviamente continua a ser fascinante, não é isso? Estamos a comparar, quer dizer, estamos a comparar alguém, um gênio como o Carl Sagan nesse aspecto, um grande comunicador de ciência que não precisava de nada, bastava ele estar a falar e obviamente pronto, não é? Não, mas... Coitado é o Neil deGrasse Tyson. Eu gosto muito dele, mas eu continuo a dizer que... O Sagan, entre outras coisas, o que é incrível nele, Sim. que normalmente não acontece, não é só nesta área, em qualquer área de divulgação, normalmente quem divulga não é quem está à frente da investigação. Exatamente. No caso dele era, não é? Isso é muitíssimo interessante porque o Carl Sagan era um grande cientista, publicou artigos maravilhosos que ainda hoje são altamente citados e continuam a ser citados, portanto tinha uma carreira científica fantástica, mas depois fazia comunicação de ciência. Havia uma franja da área dele e da própria comunidade científica que não achava muita graça a isso. Porque diziam, estar a fazer comunicação de ciência, exato, coisa menor. Está a armar e realmente não era tanta questão do menor. Eles diziam, está a pôr o ego dele e isso um cientista sério não faz comunicação de ciência. Portanto, estamos a falar algumas décadas atrás. E felizmente começamos a ver agora, lentamente, que a comunidade e muitíssimos bons cientistas fazem a sua ciência, dão aulas, fazem investigação, publicam artigos, etc. e fazem comunicação de ciência, porque a comunicação de ciência é fundamental. Aliás, nós quando temos que escrever propostas para pedir dinheiro para os nossos futuros projetos, nós temos que escrever e, portanto, um cientista tem que saber escrever, tem que saber explicar a sua ciência para quem vai ler. Portanto, se soubermos comunicar como deve ser a nossa ciência, para o público em geral e para a comunidade científica, é meio caminho andado. Para além de que nós temos que cativar os futuros cientistas, não é? Como é que nós vamos inspirar? Sim, se não houvesse Carl Sagan não tinhas ido para a astrologia. Não, e é interessante, eu tive uma vez numa conferência de estudantes de biologia e estávamos a dizer porque é que tínhamos ido parar, cada um de nós estávamos num painel, vários cientistas de várias áreas, porque é que cada um de nós tinha ido parar à ciência? E foi muitíssimo interessante ver que a geração dos 30 e muitos e 40 e qualquer coisa, todos tínhamos sido inspirados por pessoas diferentes. O Carl Sagan, o David Attenborough, o Jacques Cousteau, portanto pessoas diferentes. Também eram de áreas diferentes. Tudo de áreas diferentes, porque estávamos ali, era num congresso dos estudantes de biologia, e cada um a dizer isso, e coloca a grande questão é essa, a nossa geração somos cientistas por causa disso, é necessário agora, é necessário haver programas de ciência, é necessário que toda a comunidade científica, e isso noto que há em Portugal, eu vivi muitos anos também no Reino Unido, há um grande esforço da comunidade científica de facto de fazer a comunicação de ciência. A nova geração está muito empenhada mesmo, é fundamental. Sim, é giro. Primeiro, é aquilo que dizias, força a pessoa a conseguir explicar-se em termos simples. Exatamente. E depois esse lado de captar pessoas, também entendo que há muitas coisas, eu penso várias vezes nisso, há muitas coisas na vida que nós fazemos, decisões que tomamos ou perspectivas que ganhamos, que são mais ou menos incidentais, não é? Calhou falarmos com aquela pessoa, exatamente. Calhou ver aquilo. Sim. E às vezes calha aos 20 ou pode calhar aos 30 e faz uma grande diferença, diferença, ou aos 40 ou aos 50 ou por aí adiante. E acho que há também um bocadinho... Pronto, isso estamos a falar nesse aspecto de cativar as pessoas e na escolha das suas carreiras é fundamental. Não quer dizer que toda a gente tenha que ser cientista, mas é fundamental as pessoas terem contacto e perceberem se gostam daquilo, se não gostam, conhecimento. Exato. É fundamental. E depois acho que também há uma sede de saber do público em geral, de todas as idades, das pessoas gostarem de ver esses programas. Nós estávamos a falar do Cosmos, parte 2, digamos assim, a segunda série.
E as pessoas gostaram, as que eu falei que não têm nada a ver com ciência, pessoas completamente diferentes e de várias idades, e tu a dizer, não, porque isto é interessantíssimo e estes assuntos são tão interessantes. Portanto, as pessoas nem estavam muito preocupadas se havia muitos cartoons, se não haviam. Claro que as pessoas com mais idade todas, engraçado que referiram isso, está muito bonecada aqui, e o Carl Sagan era muito mais simples. Sim, falei com pessoas diferentes, disseram isso. Mas novamente as pessoas estão tão fascinadas a dizer, estes assuntos são tão maravilhosos que é diferente e é importante nas televisões a ver programas destes. Não estamos a dizer todos os dias, mas é fundamental que o público tenha a escolha. Estamos a falar de escolhas, e ter a possibilidade de ter a escolha de conseguir ver programas de ciência é fantástico. Sim, agora estava-me a lembrar, então ficámos a falar depois da história do livro e nunca mais acabamos isto, mas estava-me a lembrar, a propósito disso, há outro programa de divulgação científica que me falou um amigo que eu não conhecia, que é o Joy of Science, que é da Teaching Company, salvo erro, e que é uma coisa muito mais seca mais seca ainda do que o primeiro Cosmos. Ok. Ou seja, é um tipo numa aula, numa sala de aula a falar, mas é muito giro aquilo, é muito bom. Portanto, há vários programas. Agora e está muito bem estruturado, aquilo são 60 aulas, salvo erro, mas vai de meia hora cada uma, todas muito bem estruturadas, com princípios e o que quer que seja aquele tema partido de uma forma muito organizada, e está muito bem feito. É um estilo diferente, acho que um bocadinho mais difícil de consumir, ou seja, se calhar uma escala um bocadinho acima, mas está muito bem feito. E tenho a certeza que as pessoas estão com tanta vontade de aprender sobre ciência que a astrobiologia vai ser inevitavelmente um episódio bem sucedido. Zita, obrigado por teres vindo. Obrigada eu. Têm gostado do 45 graus? Nesse caso, não deixem de seguir a página do podcast no Facebook e, se utilizarem iOS, de o avaliar no iTunes. Para além disso, não hesitem em enviar questões ou sugestões de convidados, são sempre bem-vindas e é muito bom saber o que vai na cabeça de quem ouve. Uma última nota para relembrar que podem tornar-se apoiantes deste projeto através do Patreon, no site www.patreon.com/45 graus por extenso. Agradeço desde já o contributo dos patronos João Vítor Baltazar, Salvador Cunha, Ana Mateus, Ricardo Santos e Gustavo Pimenta. Até ao próximo episódio.